Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ellen e eu vim aqui hoje para contar para você algo muito especial que aconteceu comigo. Mas antes eu quero falar para você, se inscreve aí no meu canal, dá uma curtidinha aí, assiste até o final porque você vai gostar do que eu tenho para te falar. Eu fiz alguns exames para ver como é que estava a minha saúde e tal, porque eu havia passado por uma cirurgia, eu precisava fazer um check-up. E quando eu fiz esse exame de ultrassonografia do abdômen, foi detectado que eu estava com pedra e lama na minha vesícula. E eu fiquei muito chateada, preocupada, porque eu teria que passar por uma nova cirurgia, porque segundo os médicos, segundo a medicina, não existe nenhum tipo de tratamento que não seja cirúrgico quando a vesícula tem pedra, ou ela está preguiçosa, ou tem lama. Não existe remédio que cure isso, a não ser a cirurgia. E eu havia passado por uma cirurgia, fazia um ano quase, e aí eu tenho que passar por um outro procedimento. Fui ao médico e quando eu cheguei lá ele já queria me operar até o início desse ano de 2020, até porque ele iria viajar para fazer o doutorado dele fora. Quando ele voltasse eu faria cirurgia, uma resistência a algumas coisas com lactose. Eu achei que eu tinha ficado intolerante à lactose após a cirurgia que eu fiz, que eu vou contar para você. Num outro vídeo eu vou te contar sobre essa cirurgia que eu fiz, em detalhes, algo que também foi assim uma mudança sobrenatural na minha vida. Mas voltando ao que eu estava falando para você, ele falou comigo que eu não poderia comer várias coisas, inclusive gordura, porque isso iria afetar, eu poderia entrar numa crise e ia ter que fazer uma cirurgia de emergência. Algumas vezes durante esse período eu comia algumas coisas e eu sentia um pouquinho mal, mas aí eu ficava quietinha, ficava ali bem quietinha, deitava, ficava sem conversar com ninguém. E aí dali uns 40 minutos, uma hora mais ou menos, eu já estava bem como se nada tivesse acontecido. Só que quando foi dia 31 de janeiro agora de 2020, eu saí para almoçar com um casal de amigos, eu e meu marido, e nós comemos tranquilo, não comi nada assim gorduroso, mas eu comecei a me sentir um pouquinho mal quando nós estávamos saindo do restaurante. Começou a me dar muita dor nessa região do abdômen. E eu falei pro meu marido, falei assim, vamos embora pra casa, porque eu não tô bem, eu tô passando mal, eu preciso deitar e descansar. E eu tinha algumas coisas pra fazer na rua, falei assim, eu vou pra casa, quando eu melhorar a gente vai, porque eu achei que era como das outras vezes. Só que quando eu cheguei em casa, as dores foram só piorando, eu fui ficando muito mal. Eu não tinha posição deitada que me fizesse melhorar a dor, ou que aquietasse um pouquinho. Foi assim, momentos horríveis, foi uma tarde inteira de dores intensas. E durante esse período nós começamos a orar e clamar ao Senhor para que Ele entrasse com o agir dele, porque eu não estava mais aguentando aquela dor. E durante esses 6 meses nós também estávamos orando para que o Senhor entrasse com o agir, com o mover dele na minha vida, e Ele pudesse estar me curando, porque eu creio no Deus que pode todas as coisas. E eu comecei a orar, mesmo que os sintomas me dissessem ao contrário, mas a gente estava orando, a gente continuava persistindo orando. E nesse dia à tarde nós começamos a clamar ao Senhor, só que mesmo assim as dores não passavam, elas estavam se tornando cada vez mais intensas e eu fiquei preocupada. Eu confesso para você que eu cheguei a pensar qual médico que eu poderia acionar no caso de uma cirurgia de emergência, como que eu iria fazer, aonde que eu iria fazer, porque eu realmente não estava me sentindo bem, eu estava muito ruim mesmo. E nós começamos a orar e a gente não estava aceitando mais essa situação. Numa das vezes que eu pedi para o meu marido me levar no banheiro, ele foi, quando nós chegamos na porta do banheiro, porque eu estava muito fraca, durante esse período me deu náuseas, dor no estômago muito forte, então eu não estava aguentando e eu comecei a ficar muito fraca. E aí quando ele me levou para o banheiro, o Senhor falou para ele assim, abraça ela e diga para ela que eu estou curando ela agora. Ele ficou meio assim, mas ele fez aquilo que o Senhor ordenou para ele. Eu recebi aquela palavra, mas imediatamente eu tive uma outra crise de dor muito forte, muito intensa, que eu simplesmente deixei para lá aquilo. Apesar de ter recebido aquela palavra, eu deixei para lá, nada para colocar para fora. Então foram assim, horas de muita dor, de muita angústia. E eu estava assim muito preocupada. Quando foi 7 horas da noite, eu fui ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, foi detectado que eu já estava desidratando, já estava em fase de desidratação.
eu tomei um soro, tomei uma medicação para passar totalmente a dor, só que já havia aliviado. Porque depois desse momento que ele me deu essa palavra e que eu tive uma crise imediatamente, aos poucos ela foi começando a aliviar, mas eu fiquei não estava com dores, né? Estava com o abdômen muito dolorido, pela força que eu fiz, por toda a dor que eu senti durante a tarde toda. Tomei a medicação, aí vim para casa já sem dor nenhuma, fiquei quietinha. Quando foi no outro dia, eu entrei em contato com uma médica que havia feito a minha ultrassonografia em junho do ano passado, e eu falei para ela o que eu estava sentindo, e ela falou assim: olha, Ellen, eu só posso te atender na terça-feira, mas se você está em crise, um caso de emergência, eu vou pedir para uma outra pessoa te atender, um outro médico te atender. Eu falei para ela que não, que a dor já tinha passado e que eu ia ficar de dieta, ia ficar repousando, ia ficar quietinha, esperando até terça-feira. E fui na terça-feira, dia 4 de fevereiro, eu fui lá com ela, e aí ela foi fazer o exame, e quando ela foi fazer o exame, ela olhou, mexeu para um lado, mexeu para o outro, olhou, e ela falou assim: olha, Ellen, eu não sei o que aconteceu, eu não sei te dizer o que aconteceu, mas a sua vesícula está perfeita, a sua vesícula está limpa, não tem lama, não tem pedra, não tem nada. E eu falei para ela: mas na outra ultrassom que você fez, deu? Ela falou assim: eu sei, eu tô com isso. Você tem como diagnosticar através da ultrassom que teve algum problema, porque ela dá características, e a minha vesícula estava assim perfeita, lisinha, a parede fininha, limpinha, como se nada tivesse. Realmente eu recebi uma nova vesícula. E aí na terça-feira, no dia 4 de fevereiro, eu pude comprovar que a palavra que o Senhor deu através do meu marido, aqui no dia 31 de janeiro, ela se cumpriu na minha vida. Eu fui curada. O sinal, o toque do Senhor veio sobre a minha vida. E eu tenho como provar isso para você, porque eu tenho aqui nas minhas mãos os dois exames. O do dia lá do mês de junho e do dia 4 de fevereiro. E eu tenho como comprovar o milagre do Senhor na minha vida. É algo sobrenatural que aconteceu. Deus é maravilhoso. Ele é um Deus que ainda hoje vive. Ele é presente, Ele é real. E assim como Ele me tocou, assim como Ele me curou, Ele pode curar você. Ele pode tocar em você. Que esse vídeo possa servir para você, para fortalecer a tua fé, para que você entenda que existe um Deus poderoso nos céus, que olha por nós, que cuida das nossas vidas, e que mesmo em meio à tribulação, que mesmo em meio às dificuldades, Ele é conosco e Ele nos toca. Ele é Pai, Ele é um Deus todo-poderoso. Creia, Ele fez comigo e Ele pode fazer com você. De compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ser fortalecidas também, para que elas creiam que existe um Deus todo-poderoso que olha por nós, em nome de Jesus.